Fala, galera boa da SpaceX. Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo de História Geral. A última aula que a gente teve foi sobre aquela super revisão que a gente fez de Idade Média. Fechamos o conteúdo de Idade Média e agora a gente vai entrar em Idade Moderna. Um período muito importante da história humana e alguns assuntos são fundamentais. O que a gente vai ver hoje é um desses. A gente vai falar sobre renascimento cultural. Mas, afinal de contas, o que é esse tal renascimento cultural? Vamos lá, pessoal. Seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber, olha esse mapa europeu aí. No centro da Europa, você está vendo o Sacro Império Romano Germânico, que era um grande império formado no final da Idade Média e que ganha muito destaque, tá? Não era um poder, já falamos sobre isso semana passada, não era exatamente centralizado, mas, enfim, ele pegava Holanda, Alemanha, Suíça, enfim, Áustria, norte da Itália, e dentro dele, como você vai observar, estavam Gênova e Veneza. Lá por volta do século XV em diante, as cidades de Gênova e Veneza vão se separar, Florença, vão se tornar principados. O que eu quero dizer com principados? Conforme a Idade Média ia acabando, principalmente na época da Guerra dos 100 Anos, essas regiões aqui se tornaram regiões independentes. Florença tinha um próprio governo, Veneza o próprio governo, Gênova também. Destaca isso. Repare que nesse momento a gente já tem o Reino da França, Reino da Inglaterra, a Espanha ainda não estava unificada, a data dá para perceber. Portugal já existe, capital de Portugal, Lisboa. Agora, observe que a gente está falando, ainda existia o Império Bizantino. Na última aula a gente falou, né? A gente acabou a aula acabando com o Império Bizantino, mas é claro, estou aqui no mapa no finalzinho da Idade Média. Era o finalzinho do Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla. Sacro Império Romano Germânico, França, Portugal, Inglaterra, predominantemente viviam naquela altura ainda o modelo feudal, em desgaste, já acabando, vários motivos que a gente trabalhou na última aula, e do outro lado eu tinha o Império Bizantino, comercial, poderoso, beleza. Repare que exatamente no meio do feudalismo e do Império Bizantino, eu marquei em vermelho Veneza, Gênova, Milão e Florença. Essas 4 cidades italianas, naquela altura do campeonato, eram uma mistura de feudalismo com o modelo comercial bizantino. Por quê? Você vai relembrar, depois das cruzadas, vai acontecer a abertura comercial do Mar Mediterrâneo. Antes da gente falar sobre arte, sobre o Renascimento em si, a gente tem que tentar pensar as transformações sociais que estavam ocorrendo na Europa. Entre o século XIII, lembra comigo, 1200 e qualquer coisa, até o século XV, 1400 e qualquer coisa, vai acontecer uma série de reformas. É o finalzinho da Idade Média para começar o início da Idade Moderna. É um período de transição em que é como, sabe aquela idade que você tem uns 12, 11 anos, que você ainda não é nem criança, mas ainda não é adolescente, está ali numa fase de transição, você brinca de pique-esconde, ainda brinca de coisa de criança, mas ao mesmo tempo você já quer beijar na boca, você está ali na mistura. É isso. Esse período aí que vai surgir a matéria de hoje, o Renascimento, ele é um período de mistura. É o finalzinho de Idade Média, a Idade Média, o feudalismo está dando tchau, tchau, e surgindo as características da Idade Moderna. Vamos lá. Abertura comercial. Por que abertura comercial? No século XIII, no século XII, renascimento comercial, abertura do mar Mediterrâneo. Produtos que vinham de Constantinopla para Veneza, bacana, e para Gênova. Daqui, Veneza e Gênova vendiam esses produtos pela Europa toda. As feiras comerciais foram crescendo e se tornaram burgos. Ou seja, um século depois disso, nós vamos ter o renascimento urbano. Com esse renascimento urbano, com essas feiras, com essas rotas comerciais, a gente vai ter a criação de uma burguesia, uma nova classe social, trazendo um novo estilo de vida,
um novo estilo de vida pautado no consumo, um novo estilo de vida em que ao invés de você viver plantando no meio do mato, ao invés de você viver num fieldo, vendo sempre as mesmas pessoas, você vive, você olha e volta e meia olha, você roda por diversos lugares. Então imagina, e a Itália era o berço disso, porque a Itália estava monopolizando esse comércio. Então é o seguinte, lembra do monopólio das especiarias? Os italianos que controlavam esse comércio. Então os italianos, cara, tinham contato com os franceses, contato com os portugueses, contato com os bizantinos, eles tinham contato até com os muçulmanos do norte da África, tinham contato com o Egito, ou seja, além de, claro, de ter ido para as cruzadas em Jerusalém, isso levou a um intercâmbio cultural, ou seja, eles começaram a ter contato com outras culturas. E ao ter contato com outras culturas, você começa a pensar de forma diferente. Se eu perguntasse para vocês qual era a região da Europa menos feudal, meu aluno com certeza responderia nesse momento a Itália. Por quê? Exatamente porque a Itália era uma região mais avançada no ponto de vista comercial e porque ela tinha contato com outros grupos, ela conhecia outras realidades, outras religiões, outras técnicas. Isso fazia com que os italianos começassem a enxergar de forma gradativa um mundo diferente. No século XV, como você sabe, vai ocorrer a queda do Império Bizantino. E aqui no Império Bizantino tinham professores muito sábios, os homens mais inteligentes do mar Mediterrâneo estavam ali. Para você ter uma noção, naquela altura, na Itália, os italianos tinham acesso a 3 livros de Aristóteles. No Império Bizantino tinha mais de 10. Livros gregos, romanos, livros do passado, grandes livros de conhecimento, livros de filosofia, matemática, medicina. Tinha muito mais no Império Bizantino do que na Europa. A Europa era muito atrasada. Com a queda do Império Bizantino, em 1453, muitos sábios bizantinos foram para onde? Para a Itália. Ao ir para a Itália, eles levavam aquele conhecimento para a Itália. E na Europa, nesse momento, como centro de conhecimento, vão surgir universidades. Então, repare que estamos num momento de transição. Os feudos estão perdendo força, os reis estão ganhando espaço, a burguesia está tomando local. Isso, todas essas mudanças que eu acabei de te mostrar aqui, elas vão gerar diferença, vão gerar mudança, vão gerar transformação no pensamento do europeu. O europeu vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. É nesse momento que, por causa dessas mudanças, principalmente os italianos, eles vão defender uma cultura racional. Professor, então eles vão deixar de acreditar em Deus? Não. Quem deixa de acreditar, quem questiona Deus, questiona a igreja, não é necessariamente o renascimento. É o iluminismo que vai acontecer 3 séculos depois. Aqui, cara, olha o que vai acontecer. A Idade Média é pautada na fé, 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 fé. Os homens que estão vivendo essa fase estão vivendo a peste negra, a revolta camponesa, a guerra dos 100 anos. Esses caras estão começando a parar para pensar o seguinte, peraí, como que a gente vai combater a peste? Não é rezando, tem que ter medicina. Como é que a gente vai resolver o problema social? Como é que a gente vai ganhar mais dinheiro? Então eles começam a defender, não é para deixar de acreditar em Deus, mas é para viver rezando por tudo, você começar a ter uma mentalidade mais racional. É uma geração que começa a questionar os valores do feudalismo. E ela começa a falar, cara, a gente tem que deixar de ser feudal. Isso já aconteceu com você, você era uma criança e num determinado momento você começou a se comportar diferente, quis deixar de ser uma criança. Então eles começam a pensar, a gente tem que deixar de ser feudal, a gente tem que deixar de andar daquele jeito. E aí pensa o italiano. O italiano, cara, pensa o seguinte, ele começa a questionar a Idade Média, você já entendeu. Mas imagina o italiano passeando por Roma. Ele via, olhava, viu o Coliseu. Ele falava, puta que pariu, isso é incrível. Aquela obra tinha quase 1.500 anos. Viu o Panteão, viu o Fórum Romano, viu uma série de construções da Idade Antiga. Olha que coisa interessante, que ele não sabia como fazer. O Coliseu tinha 1.500, quase 1.500 anos, e os homens de 1.400 e pouco, na verdade, naquela época ele tinha, né, hoje em dia tem quase 2.000 anos, naquela época ele tinha 1.300 anos, enfim. Então os caras diziam, os caras de 1.400 não sabiam construir o Coliseu que tinha sido feito 100 anos depois de Cristo. Eles não sabiam como, eles olhavam a arte romana, usavam a técnica romana, o exército romano, a política romana. Claro, porra, a gente sabe disso pela história. Eles viam, porque tinha os monumentos. Eles falavam, cara, isso é incrível. E aí começou a surgir uma espécie de mentalidade
que o feudalismo era atrasado, era uma merda, que a Idade Antiga, Roma, Grécia, era boa. Surgiu aí uma mentalidade que a humanidade surgiu, foi progredindo, chegou no ápice em Roma, imagina, um gráfico. Pá. A Idade Média, então, foi a noite de 1000 anos. Ou seja, o ser humano não fez nada. Mentira, uma visão preconceituosa. Foi uma fase que teve muita coisa boa, mas ó. E a mentalidade seria o seguinte, que a partir daquele momento, olha o que os caras estavam entendendo nisso. Cara, a gente tem que voltar para a Idade Antiga. A gente tem que entender a Idade Antiga. E novas ideias surgiram, novos livros surgiram, novos autores surgiram. Só que uma coisa foi muito boa. As ideias passaram a ser divulgadas, porque um homem chamado Gutenberg havia inventado a imprensa. Então, questionamento da Idade Média, nova forma de pensar, está surgindo um novo homem europeu. E nessa época, meus amores, duas coisas passam a ser as grandes modas. Moda número 1, comer especiarias no prato. Moda número 2, a arte. A melhor forma de você expressar o que você sentia naquela época era a arte. Eu não conheço nenhum jovem, a maioria dos meus alunos, inclusive estão assistindo aqui agora, eu não conheço nenhum de vocês que vão recital de poesia. Mas todos vocês, antes da quarentena, iam em shows. A geração de vocês demonstra o que sente pela música. Nas últimas décadas, o feminismo vem ganhando força. Autoras escrevem sobre o feminismo. A Anitta canta o feminismo. A Anitta é muito mais conhecida do que as autoras, porque hoje em dia a gente é muito forte com a música. Então, hoje em dia, uma das formas que os jovens mais se expressam é pela música. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí eu deu ruim para mim. Sertanejo da cachaça, tem o funk ostentação, tem o funk da putaria, tem o pagode da sofrência, enfim, tanto faz. Tem o gospel, tem várias formas. A gente representa o que sente pela música. É uma característica da nossa geração. Daquela geração era a arte. Então, o que é o tal do renascimento que eu vou falar? É tentar pegar todas essas mudanças e transferir para a arte. Beleza. Durante o século XIII, na verdade, durante o século XIV, XV, XVI, vai surgir um movimento filosófico chamado humanismo. O objetivo do humanismo é pegar todas essas ideias que você viu aí e virar um único movimento filosófico. Como assim? Preste atenção. O movimento filosófico do século XIV ao século XVI, e o que eles faziam? Críticos à cultura feudal. Tu já entendeu essa parada já. Inspirados na antiguidade clássica. Então, eles começaram a pensar a seguinte coisa, que o segredo de tudo está na mentalidade. Professor, eu não entendi. Por que os romanos foram incríveis? Por que os gregos foram incríveis, na visão deles? E por que a Idade Média foi tão atrasada? Os autores humanistas começaram a pensar o seguinte, a gente não é atrasado na Idade Média porque o ser humano ficou pior. A gente é atrasado porque a gente pensa errado. Ele vai dizer, o homem da antiguidade, ele era mais científico. E aí, por isso, ele inventava novas coisas. O homem medieval é muito religioso, por isso ele não inventa nada. Então, eles começaram a acreditar o seguinte, que se fosse possível copiar o modelo da cultura greco-romana, se você puder pensar como um romano, falar como um romano, ler o que lia o romano, ler o que lia o grego, se você puder fazer isso, você vai ter um futuro para a humanidade. Preste atenção. Idade Antiga, a humanidade só evoluiu. Idade Moderna, a humanidade estagnou. Pensamento deles. Como é que você faz para crescer? Só tem um jeito. Eu preciso copiar os valores da Idade Antiga. Mas não é a Idade Antiga do Egito, é a Idade Antiga de Grécia e Roma. Chamamos isso, pessoal, de classicismo. Por quê? Antiguidade, Idade Antiga. Clássico, referente a Roma e Grécia. Então, antiguidade clássica ou classicismo é isso. É voltar aos valores de Roma. É voltar aos valores. Cara, você vê isso, volta e meia, a moda vem assim, porra, os anos 90 tá na moda, o pessoal voltou a usar bigode e pochete. Pô, quando eu tinha tua idade, meu irmão, nos anos 2000, lá para 2005, 2006, os anos 80 tava na moda. Então a galera usava muita roupa colorida, floral. Vai ter uma época, tem época que os anos 70, então, isso é tendência. E o seguinte, e isso era, então, este movimento político.
esse movimento, na verdade, filosófico, chamado de humanismo. Quais são as 4 principais características do humanismo, então? Característica número 1, defesa do pensamento racional, racionalismo. Como que a gente tem que entender a natureza? Ah, Deus quis, não, Deus quis o cacete. O trovão cai com uma descarga elétrica. Vamos pensar de forma racional. Como que a arte, de forma racional? Como que vai ser o comércio, de forma racional? Como que eu tenho que imaginar a vida, de forma racional? Pô, minha mulher me traiu. Como que eu tenho que pensar isso também? De novo, de forma racional. Primeira coisa, racionalismo. Segunda, transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Idade Média, teocêntrico. Teo, Deus. Centro, centro. Deus no centro do universo. Na Idade Média, a vida era pautada em Deus, cara. Se tu estivesse apaixonado por alguém, tu rezava: Senhor, meu Deus, meu Pai, me mostre se essa é a pessoa que eu devo me casar. Você tinha que negar os valores humanos. Você tinha que deixar de pecar. Você tinha que abnegar o lado humano para fazer o quê? Para amar, para tentar ser como Deus. A Idade Média, nessa visão teocêntrica, criou uma literatura muito interessante que dizia o seguinte: da mesma forma que tem Deus que é bom, o diabo que é mal, tem 2 tipos de personagem: o mocinho, que só acerta, e o vilão, que só erra. Essa coisa de vilão, bonzinho, malvado, o príncipe que precisa do beijo de uma princesa que anda num cavalo. Porra, tu acha que essa porra surgiu onde, cacete? Na Idade Média. Aqueles príncipes que nunca peidavam, porque o personagem tem que ser bom como um santo e fiel como Cristo a Deus. Ou seja, aquele modelo acabou. O que é o antropocentrismo? Quando os caras chegam e falam: para, eu não quero isso. Eu quero o ser humano como ele é. Pensa comigo, tu já sentiu inveja de alguém? Tu já, né? Na Idade Média era feio ter inveja. Aqui eles começam a falar o seguinte: a inveja é uma característica humana. Óbvio que você já sentiu inveja. Luxúria. Mas você nunca teve um desejo ardente por alguém e um monte de coisa passou pela sua cabeça? Os humanistas começam a valorizar as emoções humanas, os sentimentos humanos, começam a valorizar a mentalidade humana, começam a valorizar os erros humanos, porque eles vão dizer: a coisa mais importante para o humanista é o ser humano. Ele para de tentar fazer com que o ser humano seja uma cópia de Deus e tenta valorizar o ser humano como ele é, as características humanas sendo ela pontos finais. E retomam o modelo clássico. Isso é o humanismo. O humanismo, então, tomou conta da literatura e da filosofia. Um movimento restrito à burguesia, restrito aos habitantes, já te falei, aos habitantes das cidades. Lembra que eu te falei que nessa época que a arte era muito valorizada? Presta atenção. Então vai surgir um novo estilo artístico, que é o tema da aula de hoje: o renascimento cultural. Renascimento urbano, renascimento comercial, renascimento urbano e agora o renascimento cultural. O que é o renascimento cultural? Esse vai ser um movimento artístico. O que preza esse movimento artístico? Colocar na arte as ideias do humanismo. Simone de Beauvoir criou um livro, tá, em meados do século XX, chamado Segundo Sexo, que ela explicava o feminismo. Ela é uma autora filosófica, é uma filósofa. Nos anos 2000 e qualquer coisa, 2010, 2017, 18, 19, uma mulher chamada Anitta foi num programa de televisão e falou: vocês acham que eu não vou rebolar minha raba hoje? A Anitta, ao falar isso, estava mostrando valores iluministas. A Anitta não é filósofa, mas a Anitta é 10 do feminismo da Simone de Beauvoir e aplica ali. É a mesma coisa um cantor gospel, que pega as ideias da Bíblia e coloca na arte dele. O renascimento é isso. É um movimento artístico que tenta trazer as ideias do humanismo, buscando beleza, perfeição e realidade. O macetinho, então, para tu nunca esquecer, observe aí: renascimento é carinho, CARINORNHO, carinho. C, classicismo. Primeira coisa, a arte renascentista tem que fazer referência à Idade Antiga, Roma, Grécia, enfim. Segunda coisa, cientificismo. A arte tem que ser pensada de forma científica, realística. Antropocentrismo. A coisa mais importante da arte do Renascimento é o ser humano.
O ser humano é o principal ponto, é o principal objeto de estudo, é o que mais é falado, analisado, estudado. Sim. R, racionalismo, pensamento racional. I, individualismo. Na Idade Média tem muita valorização do grupo. Aqui não, eles vão falar, vamos valorizar o indivíduo. É a história do indivíduo, é o conto do indivíduo. Dane-se o grupo. Eu quero saber o seu. Seja melhor do que os outros. N, naturalismo. Esse naturalismo é valorizar a natureza. É hedonismo. Hedonismo é uma vida em busca de prazer. Que é isso, professor? Pô, os caras, imagina, sobrevivente da peste negra. Você vai ser sobrevivente da Covid. Meu amigo, os caras falaram, já que eu sobrevivi, eu tenho que aproveitar a vida. Então começa um grande período de hedonismo. O que é hedonismo? A busca desenfreada pelo prazer. Pensamento, se eu posso morrer a qualquer momento, eu tenho que aproveitar o momento vivo. Eles voltam a uma ideia lá da Idade Antiga chamada de carpe diem. Aproveita o dia. É só isso que você tem. É só hoje. Aproveite essa vida mais imediata. E o otimismo, a crença que isso ia dar certo. Isso, então, eram as ideias do Renascimento. O humanismo, Renascimento. Humanismo, Renascimento. Se ficar em dúvida, dá um pause, volta, escuta de novo isso daí, você vai compreender. Muito bem. Agora eu vou começar a mostrar para vocês as fases artísticas desses movimentos e eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá. O Renascimento é dividido em 3 fases. A primeira fase começa no século XIV. E eu quero que você aprenda quando você tem que sempre contar século. O 1300 e pouco, século XIV. Você lembra disso? Século XIV e os italianos começam na Itália. E os italianos chamavam aquele período de Trecento. Por que Trecento? 1300. Então, a primeira fase é o século XIV, o início do Renascimento. É o início da transformação. Nesse momento, a arte ainda estava muito carregada de valores medievais. O primeiro humanista é um literário que escreveu poemas chamado de Petrarca. E o Petrarca, ao invés de falar de Deus, ele tenta falar do ser humano. Um dos mais importantes, Boccaccio, como você vê do lado esquerdo, criou uma famosa obra chamada Decameron. Ele utilizou a palavra utilizando o grego. Meron dias. Decameron é o seguinte, é uma história de 7 mulheres e 3 homens que se encontram na igreja de Santa Maria de Novella, que é o nome da mulher, e eles se encontram ali e eles resolvem fugir da peste negra. Eles saem dali, vão para o meio do mato, quarentena, ficam de quarentena, a palavra quarentena surge aqui na época da peste negra, porque você tinha que ficar 40 dias isolado, então por isso quarentena. Eles saem, vão ficar numa quarentena, mas numa quarentena de 14 dias, beleza? Você vai entender por que Deca. 4 dias cultuando Deus, pedindo perdão pelos pecados, e 10 pautados em narrar a vida deles. Aqueles jovens começam a narrar a vida deles, o que eles sentiram, o que eles viviam, o que eles queriam, o que eles desejavam. Não existia livros assim na Idade Média. Esse tipo de coisa ganha o nome de conto. Sabe qual outro nome que tem para isso? Novela. Sabe por quê? Como ela aconteceu perto da igreja de Novela, esse estilo passou a ser chamado de novela. São 100 contos ao todo, eu recomendo que todo mundo leia, mas eu vou contar o meu preferido. O meu preferido conta a história de um homem, tá? Ele tem muita sacanagem, muita putaria. Por quê? Porque é o seguinte, o pensamento aqui do Boccaccio, aquela coisa do amor cortês, do homem que se ajoelha, beija a mão da mulher, diz eu te amo, minha amada, sonha com a amada. Para ele isso tudo não existia. Para ele, quem ama, rapaz, quer fazer sacanagem, quem ama, quer beijar na boca, quem ama, quer aproveitar a vida. Professor, mas isso rompe com a Idade Média? Claro, porra! O humanismo rompe com a Idade Média. Olha o antropocentrismo aí. E aí a história de um cara que era apaixonado por uma mulher, encantado pela mulher, e o cara gastou toda a fortuna dele para conquistar a mulher e nada da mulher ficar com ele. Muitos anos depois, a mulher teve um filho muito doente, e esse filhinho muito doente só gostava se ganhou um amiguinho. Ele acabou fazendo um amigo. Quem era o amigo? Aquele cara que era apaixonado pela mulher. E esse cara tinha um falcão, ele adorava o falcão daquele cara. E um dia a criancinha na cama, quase morta, pede um presente para a mãe. Fala, mãe, eu adoraria que você pudesse me dar aquele falcão. Por favor, consiga aquele falcão. A mulher então fica abismada. Ela fala, cara, aquele cara gastou todo o dinheiro tentando conquistar ela e ela não quis ficar com ele de jeito nenhum. Mas, porra, para salvar o filho valia a pena. Então ela vai e marca o encontro com o cara.
Só que o cara tinha ficado tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele não tinha o que servir para ela de comida. Ele resolveu matar o falcão para servir ela de comida. Eles chegaram, eles comeram, e depois do jantar, do almoço, jantar, sei lá o que for, ela contou para que ela estava ali. E ele contou que ele não podia realizar o desejo dela, porque ele tinha matado o falcão. Tudo que o cara quis era até a mulher. Quando ele teve a oportunidade, ele não conseguiu fazer. Por incrível que pareça, a mulher se apaixonou e ficou com ele. Então, essa era a literatura do Boccaccio. Então, muito famosa. É nesse momento que vai surgir Giotto. Giotto é um cara que vai revolucionar a pintura. Dá uma olhada aí que você vai ver o seguinte. Olha, não parece que tem um pessoal na frente, tem uma torre atrás, não parece que esse quadro tem profundidade. É o início, cara, da profundidade. Aqui os mortos pela peste, mas é o início da profundidade, é o Giotto fazendo a obra dele. É nessa época que vai surgir a Divina Comédia de Dante Alighieri, um livro, um clássico da literatura, em que o Dante Alighieri, com a ajuda de um poeta da antiguidade chamado Virgílio, ele vai percorrer o inferno, que é essa imagem que você vê na esquerda. Imagina uma montanha, imagina, sabe uma montanha? Ela não faz assim? Agora imagina cavar um buraco dentro da terra no caminho de uma montanha. A parte de baixo seria o trono de Satanás, o centro do inferno. O Dante persegue o personagem, ele da Divina Comédia, ele roda os 9 ciclos do inferno. E acredite se quiser, o segundo ciclo era da corrupção, o nono, que era considerado o pior dos pecados, o último dos pecados, seria a traição. Esse livro tem um debate religioso muito grande, mas ele leva a uma reflexão. Como pode Deus amar você e ter criado o inferno? Como pode? Eles começam a se perguntar o seguinte: ou Deus não é tão bom assim, ou talvez Deus não tenha inventado o inferno. Talvez quem tenha inventado o inferno seja a igreja para convencer você a obedecer a ela. Se Deus é amor, por que o inferno? Isso, pessoal, eu sei que cada um que está me ouvindo aí tem a sua opinião. Eu não quero mudar a tua opinião, nem quero que você acredite nisso. Mas eu quero que você entenda que o Giotto está questionando. Pô, desculpa, o Dante. Professor, então o Dante não acreditava em Deus? Claro que ele acreditava em Deus. Ele só estava aí. O Quattrocento, o período Quattrocento, século seguinte, é o momento que você rompe com a Idade Média e começa a valorizar ainda mais a Idade Clássica. Os dois maiores nomes dessa época foram Botticelli, um grande pintor, e o Da Vinci, que era um artista completo. Ele foi pintor, foi matemático, foi escultor, enfim, o cara foi incrível, ele foi o homem do Renascimento. E o Da Vinci vai viver tanto o período do Quattrocento, século XV, quanto o período de Cinquecento, século XVI. Observe esta imagem. Isso é um cara chamado Masaccio, o pagamento do tributo. Repare que é um quadro que não está falando sobre Deus, ele está falando sobre comércio, um assunto do cotidiano. E agora olha que coisa interessante. Você vê aqui uma coluna romana, ó a referência ao classicismo. E se você observar na imagem, tudo é feito de tal forma que leve você a olhar o rosto desse cara. As linhas são desenhadas para fazer um efeito de profundidade. Isso daqui é a evolução da técnica do Giotto, que eu te mostrei lá. É a perspectiva. Anota aí, por favor. É isso. Observe que os desenhos são feitos em uma linha de fuga. Tudo é colocado numa posição proporcional, porque quando você o olho vê, parece que tem um efeito de profundidade. Esse quadro é o Nascimento de Vênus, do grande Botticelli. Repare que não é o nascimento de Maria, não é o nascimento da Virgem, não, é o nascimento de Vênus, a deusa do Império Romano da beleza. Mais uma vez, olha o classicismo, olha o corpo dela representando a beleza feminina, olha o corpo parecido com o corpo real, por mais que o pessoal, sabe, tentando parecer com a realidade lá atrás, a natureza. Jean Van Eyck, um não italiano, Casal Arnolfini. O Casal Arnolfini é um quadro muito emblemático, porque ele tenta mostrar a individualidade. Um casal burguês dentro de casa, como eles se comportavam, como eles andavam, como eles se vestiam. E mais do que isso, aqui, esse é o primeiro grande quadro famoso que passa a ter uma assinatura. Como assim, professor? Os pintores, antes do Renascimento, eles eram como pedreiros.
Não estou desvalorizando a profissão do pedreiro jamais. Onde que eu estou querendo chegar? Um pedreiro vai, ele constrói a tua casa e vai embora. Ele não assina a obra. Ele constrói a tua casa, ganha o dinheiro e vai embora. Presta atenção, o pintor era a mesma coisa, pintava para você, entregava o quadro e ia embora. É aqui que o individualismo fica grande e os pintores vão começar a deixar a marca deles. Vão começar, de alguma forma, a assinar a obra. Como que o Jan van Eyck assinou a obra dele? Tá vendo lá atrás um espelho? Olha o que ele fez ao pintar o quadro, chega muito perto, o cara pintou o reflexo por dentro do espelho. Ele pintou este casal de costas, porque aparecem para o espelho, e aqui não dá para ver direito, seria porque enfim, não dá para ver direito, seria ele pintando os dois. Ele tentou pintar o reflexo dele no quadro, sem contar aqui, ó, um espelho, sem mostrar um espelho. O espelho era pecado na Idade Média. Aqui já começa a ser valorizado. Então, olha que coisa interessante. Isso é o casinho do Jan van Eyck. Nesse momento, a arquitetura vai ter uma mudança muito grande. Um homem chamado Brunelleschi, ele vai construir essa igreja que você está vendo aí, a igreja Santa Maria del Fiore. Repare que este prédio aqui é um prédio de 3 andares e é deste tamanho. Observe agora o tamanho da catedral. Essa técnica da catedral é o que nós chamamos de domo. O que é domo? Quando você chega num local, preste atenção, e ela é assim, é uma abóboda ogival. Quando você entra dentro dela, não tem uma coluna ali, ela é assim. E como que o Brunelleschi fez isso? O Brunelleschi não sabia como fazer isso, porque ninguém na Idade Média sabia como fazer isso daí. E aí ele ficou olhando as construções romanas e viu que os romanos sabiam fazer isso. E depois de muitas décadas pesquisando, ele encontrou a técnica. O romano botava um tijolo, depois botava um sobre o outro, um sobre o outro, e ele ia botando um tijolo sobre o outro gradativamente, e cada vez que ele botava um tijolo, ele só botava um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. Isso fazia com que, presta atenção, bota um tijolo em cima do outro, e bota assim, ó, um pouquinho aqui para frente. E o segundo, você bota aqui, ó, um pouquinho mais para frente. E vai fazendo isso gradativamente, forma um círculo, um sistema de cordas interno, construiu isso. Foi uma obra genial. Hoje é a principal capital é a principal igreja de Florença. Bramante, seu principal discípulo, foi contratado pela Igreja Católica para construir a maior igreja de todos os tempos, a Basílica de São Pedro. Você vê aí é o projeto. Isso daqui é a Basílica Real. A Basílica de São Pedro, eu já tive o prazer de conhecer, é um lugar fascinante, é lindo, um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Repare que aqui é como ela é, e esse é, você só viu este prédio. A Igreja Católica não teve dinheiro para construir tudo. Ó, 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 ó. Ou seja, se o plano tivesse acontecido, teria construído algo muito maior por trás. A Igreja Católica, para conseguir bancar a construção de algo tão grande, teve que fazer uma série de indulgências. E aí isso vai levar depois à Reforma Protestante. Da Vinci, grande pintor, pintou a Última Ceia. Observa a natureza lá fora, Jesus Cristo. Se você gosta de esoterismo, busque esse quadro. Ele tem vários sentidos, mas você percebe o efeito de profundidade. Ó, olha, a ponto de fuga. Olha a técnica aí. Tudo é pintado para convergir no rosto de Cristo. Essa é a Mona Lisa. As pessoas olham e falam, professor, não é nem analise a técnica que foi utilizada. Faz o seguinte, olha para o quadro, repare que entre a boca dela, a bochecha, tem o mesmo efeito que as meninas fazem com a maquiagem, o esfumato, as meninas chamam de esfumaçar. O que é isso? Pintar uma área mais clara e outra mais escura, com isso fazendo um efeito do rosto. Era um quadro, mulher com o cabelo para fora e aparecendo um pouco do peito, era sensual. Hoje parece que é viagem, mas para a época era muito sensual. E o ponto mais interessante, a técnica do quadro é tão bem feita, que eu quero que você pegue seu celular e vire seu rosto. E você vai ver o seguinte, quando você está olhando no máximo para a direita, a Mona Lisa está olhando para você. Vai indo para a esquerda e continuando a olhar no olho da Mona Lisa. Não importa a posição que você veja, da onde você vê, parece que a Mona Lisa está olhando você. Louco, né? Cinquecento, o apogeu do Renascimento. Aqui as tartarugas ninjas.
Rafael, Michelangelo, Donatello, não é? Então é o seguinte, aqui é quando a gente vai ter a fase mais emblemática. Aqui a gente vai ter o grande Rafael, que pintou dentro da Igreja Católica, lá no Vaticano, pintou esse quadro chamado A Escola de Atenas, em que ele pinta grandes filósofos da Idade Antiga. E no centro estão Platão e Aristóteles, os dois maiores filósofos da Antiguidade. Platão apontando o dedo para o alto, dizendo, olha o classicismo aí, que o conhecimento vem do mundo das ideias. Aristóteles com a mão para baixo, dizendo que vem do mundo dos sentidos. Quando você já teve aulas de literatura, de filosofia, você sabe o que eu estou falando. Olha o efeito de profundidade, de novo. Você tem Michelangelo, que tentou fazer com o máximo de realidade possível obras de arte. Olha isso, cara. O cara esculpiu. Olha esse Davi, é gigantesco essa em Florença, gigantesca essa obra. Olha a mão, olha o efeito, olha a precisão que ele fez com a mão. O Michelangelo entrava dentro de cemitério, sabe, para ver corpo, para ficar desenhando o corpo, para entender o corpo humano, para se conseguir esculpir com perfeição. Essa é Pietà. Olha que humanismo. Pietà é a Nossa Senhora da Piedade. Aqui ele tenta mostrar Jesus Cristo como se ele fosse um ser humano. Qual foi o momento mais humano de Cristo? O momento que ele morre. E quando ele ressuscita, ele volta a ser Deus. Olha o detalhe da perna, cara. Olha o pé. Parece, cara. Parece que é a perna humana. Olha a mão. Olha Maria segurando Cristo. Esse daqui é uma das principais obras do Michelangelo, Moisés. Olha a perfeição da mão. Olha o Moisés, esse ele fez quando estava velhinho, mexendo. Olha a veia da mão, mexendo como se fosse na pele do peito. Mas a principal obra do Renascimento foi essa daqui. Capela Sistina. É uma pequena capela, como o nome já diz, capela é algo que é menor que uma igreja. A Capela Sistina foi criada, Michelangelo foi contratado para pintar um retrato, brigava com todo mundo, então ele pintou sozinho, ele pintou o teto. Para conseguir pintar o teto, ele teve que inventar um novo tipo de tinta, um novo tipo de técnica. É aí onde são escolhidos os papas. Se você viu aquele filme no Netflix, Dois Papas, tem uma cena que eles estão aí. E aí o Michelangelo criou o teto. E no teto tem a sua parte mais emblemática, você já viu isso em tudo quanto é livro didático até hoje. Se chama o surgimento do ser humano. Do lado esquerdo, o homem, do lado direito, Deus. Aqui seria o momento em que Deus passa o conhecimento para o ser humano. Você vai ver esse quadro milhões de vezes, mas eu não sei se você percebeu. Observe que onde Deus, o jeito que Deus está, parece que é um crânio cortado ao meio. Repare que os anjinhos parecem um miolo. Ah, professor, você está viajando, será? Olha um cérebro cortado ao meio e olha a imagem. Olha um cérebro cortado ao meio, olha a imagem. O que Michelangelo quis passar com aqui? Duas reflexões. Primeira, o maior presente de Deus para o ser humano foi a inteligência. A segunda é, ou Deus foi a maior invenção do homem, ou o homem é a maior invenção de Deus. E aí, no final das contas, foi Deus que não criou as imagens e semelhança, ou fomos nós, desesperados por morrer, que criamos uma figura de Deus? Isso, pessoal, é o Renascimento italiano. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. O Renascimento vai gerar mudança não só na forma como se produzia, como se fazia arte, mas como vai mudar a forma de enxergar o mundo. Além do Renascimento italiano, temos destaque do Shakespeare na Inglaterra, Camões em Portugal e o Cervantes com Dom Quixote na Espanha. O Renascimento, então, vai ser algo muito forte. Ele vai durar até a Reforma Protestante, que é o tema da nossa próxima aula, semana que vem. Mas aí, fica para depois. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande para todos. Até semana que vem. Matéria de semana que vem, pontinho, pontinho, pontinho. Tchau, tchau, pessoal. Um beijão.